Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Caminhos na Vida. Hoje com um texto do livro Meu Livro da Consciência, do Tadashi Kadomoto, especialmente para o dia de hoje. Então, o título desse livro, desse capítulo hoje é Use suas crenças para criar coisas boas. Olha só que legal. Uma coisa que eu estava querendo falar há um tempinho já. A gente fala disso praticamente todos os dias, né? Quando a gente vai tratar de, principalmente carreira, onde eu atuo, onde as pessoas estão aí baseadas em suas crenças. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então vamos lá. Use suas crenças para criar coisas boas. Uma crença é qualquer princípio que oriente a sua vida. Podem ser máximas, um sentimento de fé, uma paixão que esteja proporcionando um significado e dando uma direção para a sua conduta. As nossas crenças são como um direcionamento das escolhas, de acordo com o que percebemos do mundo. São como os comandos do nosso cérebro. Quando acreditamos em alguma coisa com convicção, ela acontece, para o bem ou para o mal. Portanto, use suas crenças para criar o bem em uma vida e uma vida boa. Portanto, use suas crenças para criar o bem e uma vida boa. O texto ele é muito curtinho e ele traz muita coisa que a gente pode começar a dissecar aqui e trazer aí alguma coisa para a gente poder refletir no dia de hoje. E eu começo falando aqui um pouquinho sobre dois pontos que um não vive meio que separado do outro, que são as crenças e os valores. A crença no que você acredita, no que fizeram você acreditar aí ao longo da sua vida ou que você acredita e veio das suas observações, dos conceitos que você aprendeu, dos conhecimentos principalmente que você adquiriu na prática ao longo da sua vida. E essas crenças podem mudar. A gente tem que entender que elas não são imutáveis, elas não são fixas, cravadas na sua alma, na sua mente, mas elas mudam. Elas ganham outras importâncias ao longo da sua vida. Importâncias maiores ou menores, não importa, mas elas vão, em algum momento, passar por mudanças. E você muda as crenças de acordo com o ambiente onde você está, de acordo com a sociedade em que você vive, o convívio profissional, pessoal, familiar. Então tudo isso vai influenciando a sua mudança e principalmente a fixação de crenças para a sua vida. Ao lado disso, a gente tem os valores, né? Os valores que são aqueles que vão reger as suas ações durante toda a sua vida praticamente. Então quando você nasce, vamos dizer assim que teoricamente sem valor. Então sua família vai moldando o seu valor, vai te apresentando valores e você vai adquirindo isso com o passar do tempo. Eles vão sendo adquiridos pelo meio familiar, pelo meio social, pelo seu meio profissional, serão reformados e reforçados ao longo desse tempo todo para que você possa agir. Então você pensa que em cada ação que você faz hoje existe um valor e uma crença empurrando ou influenciando para que você possa então desenvolver as suas atividades. Mas os valores, principalmente a lista deles e conceitos, a gente vai falar num outro episódio do podcast. Nesse caso a gente vai concentrar só mesmo nas suas crenças. O fato é que os dois vão orientar a sua vida. Então você vai ter que entender. Você tem a crença, você tem o valor e você tem as ações. Tá? E um exemplo bem simples que eu posso dar aqui para você, mas é o mais simples de tudo, é que eu vou te colocar aqui uma situação. Se você, por exemplo, crê em Deus, crê num ser superior, criador de todas as coisas, do universo, que movimentou todo esse ambiente onde você está e que te trouxe a vida. Dificilmente, eu digo impossível, você vai de repente se entregar aos valores e crenças de uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que se diz ateu. E o contrário também é a mesma coisa. Se você tentar pegar
a sua crença e colocar na frente de um ateu e mostrar para ele que Deus existe, que tudo isso aqui é obra de uma criação superior, ele não vai aceitar, porque ele está baseado numa crença diferente da sua. Então aí que está a orientação da vida de cada um. Significa que os dois vão viver de formas semelhantes ou de formas diferentes, ou fazer o bem ou o mal, isso aí é uma regra? Não. Eles vão usar da crença para poder viver de algum jeito. Então as crenças são como os nossos comandos cerebrais que a gente dá para que as coisas comecem a acontecer. E aqui esse é um ponto muito forte dessa frase. Crenças são como comandos do nosso cérebro. Se você entender isso, você vai começar a mudar algumas visões que você tem com relação à sua vida e tudo aquilo que você já fez. Então, quando você dá um comando para alguma máquina, e essa máquina ela é habilitada ou ela é programada para poder receber esse comando e começar a trabalhar, certamente o resultado vai aparecer. O que acontece na nossa vida praticamente todos os dias. Se você fala que é uma crença muito até popular e que falam desde pequeno, não põe a mão no dinheiro que o dinheiro é sujo, muita gente começa a entender que dinheiro talvez não seja bom ter na vida, talvez não preste porque ele é sujo. Então é uma coisa que te colocaram lá na infância, por uma série de situações você vai carregando isso, e aí está de repente uma das origens de vocês ter sempre problemas com o dinheiro. Isso aí é uma coisa que a gente discute muito quando vai falar aí de prosperidade, de riqueza e tudo mais. Mas é um exemplo bem pequeno. Tem muitas crenças que travam pessoas de uma forma que elas precisam destravar a partir de quebrar essas crenças todas, tirar todas as travas do caminho, senão as coisas não vão andar, né? E quando a gente acredita em alguma coisa com muita convicção, ela acontece, como está falando aqui no texto, para o bem ou para o mal. A gente está novamente aqui escolhendo aquilo que a gente coloca para dentro do nosso cérebro diariamente, né? A gente está sendo bombardeado de coisas todos os dias, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, né? E o que você escolhe para colocar para dentro de uma forma positiva ou negativa define o que vai acontecer na sua vida, né? Então, você pode vivenciar um momento cheio de tormento na sua vida. Você pode começar a olhar para esses tormentos como sendo coisas negativas e as coisas vão se tornar mais negativas ainda, né? Se você começar a enxergar que em cada tormento existe ali um processo de crescimento que você pode aprender com isso, a coisa começa a mudar de caminho. Eu sei que eu estou falando porque eu estou vivendo isso praticamente todos os dias, né? Tanto no seu dia a dia quanto naquilo que te cerca, você vai enxergar coisas que podem ser vistas como boas, podem ser vistas como ruins, mas aquilo que te coloca dentro da mente é o que vai reger o resultado dessas coisas boas ou essas coisas ruins. Eu não estou dizendo aqui que não exista coisa ruim na sua vida, existe. Vai acontecer um momento na sua vida em que você vai olhar para aquela situação e vai falar assim, isso aqui é muito ruim, isso aqui não vai dar certo. Então, se você começa a pensar nisso, que aqui não vai dar certo, que isso aqui é muito ruim, que você nasceu para sofrer, pode esperar que o sofrimento venha. Porque você está abrindo o seu coração, a sua mente para isso, para você receber esse processo que é uma consequência do seu pensamento, da sua crença. Muitos, aqueles que estão procurando emprego, por exemplo, há um bom tempo e não conseguem, eles estão pensando, eu vou mandar mais um currículo e não vai adiantar nada, porque tem um monte de gente na minha frente, o mercado está aí, o desemprego está aí, tanta gente desempregada, como é que eu vou conseguir? Está vendo como eu estou vendo a situação por um outro lado, que eu deveria pelo menos tentar mudar essa polaridade, essa forma como eu estou entendendo essa situação? Existe de fato pessoas desempregadas, existe de fato uma quantidade de pessoas procurando o mesmo emprego que você, mas o que você está fazendo a partir daí para você se diferenciar dessa turma toda, né?
O que você está mostrando para aquele que precisa te contratar? Quem é essa pessoa que está precisando de um emprego? Então aí que está o momento da virada, o momento de você fazer alguma coisa diferente, né? Então, portanto, o que a gente tem que fazer? Usar as nossas crenças para criar o bem e uma vida boa. Você entende o que você está tendo de crença, você pode até fazer uma separação entre isso aqui é bom, isso aqui é ruim, eu não consigo resultados bons com essa crença que eu tenho, e você, é o que a gente chama, ressignifica isso e parte para uma virada. Uma dica importante que eu vou deixar aqui para você nesse final de podcast, para que você comece a sua reflexão, é uma pergunta que você pode fazer em qualquer momento em que você se sentir, de repente, em uma confusão mental. O que me leva a crer que a tal coisa vai dar errado na minha vida? Então vamos supor, vou fazer um processo profissional aqui, um projeto, e que me pareceu ser muito importante para todos, muita gente vai se beneficiar e tal. E de repente vem aquela crença, mas vai dar errado. Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Então pergunta para você o que te leva a crer que esse projeto vai dar errado na sua vida. Se você está com essa pergunta em mente e você consegue se basear em fatos do passado que você fez e deu errado, aí está uma excelente chance de você modificar o atual estado presente e começar ações para coisas novas acontecerem no futuro. Então, outra pergunta, se eu estou me baseando em fatos do passado, não seria mais saudável ou eu modificar as ações para não repetir os fatos que já aconteceram lá atrás? É aquela história que a gente conversa aqui sempre, né? Se eu vou fazer um bolo e eu errei a receita, se eu for repetir aquela receita, eu vou ter de novo o mesmo resultado, ou pior, ele vai sair ruim e eu vou ainda ficar um pouco mais frustrado com isso. Então perguntar o que te leva a crer que tal coisa vai dar errado na sua vida hoje, você começa a identificar alguns fatos que realmente estão baseados em crenças e valores que você precisa trocar. E que, como eu falei no começo desse podcast, ele não é fixo na sua consciência. Ele não está cravado lá. Você pode trocar isso com técnicas, com ferramentas, com conversas com outras pessoas, modelando pessoas que deram certo, conversando com pessoas que realmente estão fazendo a coisa de uma forma diferente e obtendo melhores resultados. Então tudo isso são ferramentas que você vai usar de uma forma muito fácil se você começar a observar o seu dia a dia. O ponto de reflexão que eu deixo para hoje e que pode mexer com a sua mente nesse momento é: se você pudesse questionar uma crença na sua vida hoje, qual seria? É um ponto aqui de conversa mesmo com você. Então, se você existe e baseado em uma crença você está vivendo hoje e não está gostando do que está acontecendo, comece a questionar essa crença de uma forma coerente, olhando para ela de uma forma consciente, entendendo, não, você está aqui até agora. Daqui para frente você não vai mais fazer parte desse meu universo, porque eu declaro que as coisas vão começar a mudar, porque eu vou começar a acreditar em outras coisas para te substituir. É uma conversa que você vai ter com ela, né? Então, um ponto de reflexão que eu deixo. Se você pudesse questionar uma crença em sua vida hoje, qual seria? O que você pode trazer aqui de comentários para a gente nesse post, nesse podcast? O que você pode trazer para que outras pessoas que tenham a mesma crença que você possa então também contribuir com esse nosso bate-papo? Eu espero que você encontre aí uma boa crença, entre aspas, para você poder modificar e a sua vida ganhar um outro ritmo, porque todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece sucesso, todo mundo merece o ser bem-sucedido nessa vida em que você está agora. Tá bom? Eu deixo aqui meu abraço para você. Muito obrigado novamente por me acompanhar nesse podcast. A gente tem aí reforçando os dias de segunda, quarta e quinta, que são os nossos podcasts mais longos.
E a gente tem também os shorts que acontecem todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, onde eu gravo aí alguns pensamentos para você entender durante 1 minuto. 1 minuto na sua vida é o suficiente para você modificar muita coisa se você prestar realmente atenção nesse minuto. Então, eu quero agradecer aqui novamente a presença de todo mundo. A gente está indo rumo aos 1.000 inscritos, logo logo a gente bate essa meta. Eu preciso do seu like, eu preciso do seu comentário, eu preciso que você passe esse podcast a outras pessoas. E a gente assim começa a alcançar um público bem maior. Tá bom? Fique com Deus. Qualquer coisa estamos por aqui e voltaremos no próximo episódio do podcast Caminhos na Vida. Muito obrigado e até o próximo.